Agora não há mais esperança. E Kratos se lançou da montanha mais alta de toda a Grécia. Após 10 anos de sofrimento, 10 anos de pesadelos intermináveis, isso finalmente chegaria ao fim. A morte seria sua fuga da loucura. Mas nem sempre foi assim. Kratos já foi um campeão dos deuses. Massacradas como animais, as vítimas jaziam diante dele, um lembrete de seu próprio passado, um passado do qual ele nunca poderia escapar. Seu único consolo era o mar. Navegando incessantemente de um porto para o outro, a serviço dos deuses do Olimpo, todas as suas esperanças estavam neles. Não importava quanto vinho ele consumisse, ou quantas mulheres levasse para a cama, nada na terra poderia livrá-lo dos horrores que assombravam sua mente. Atena! 10 anos, Atena. Eu servi fielmente aos deuses por 10 anos. Quando você vai me livrar desses pesadelos? Pedimos uma última tarefa para você, Kratos. Seu maior desafio o espera em Atenas, onde até mesmo meu irmão Ares já está sitiando enquanto falamos. Atenas está à beira da destruição. É a vontade de Ares. Zeus proibiu os deuses de guerrearem entre si. Por isso deve ser você, Kratos. Apenas um mortal treinado por um deus tem uma chance de derrotar Ares. E se eu conseguir fazer isso? Matar um deus? Então as visões vão acabar. Complete esta tarefa final, e o passado que te consome será perdoado. Tenha fé, Kratos. Os deuses não se esquecem de quem vem em seu auxílio. Deixando a carcaça apodrecida da Hidra para trás, Kratos zarpou mais uma vez. Seu maior desafio e liberdade de sua crescente loucura estavam diante dele na antiga cidade de Atenas. E com esse ato, Kratos deu início aos eventos que levariam à sua queda. Kratos, como a própria Atena previu. Mas você está atrasado, talvez tarde demais para salvar Atenas. Ou foi Atenas que você veio salvar? Não! Eu não consigo! Não podemos E quando a parar. oráculo olhou para a alma dele, ela viu uma fera e um homem. Uma vez capitão no exército espartano, Kratos começou seu comando com apenas 50 soldados. Mas logo seu número cresceu para milhares. Suas táticas eram brutais. Embriagado pelo poder, ele era temido por todos, exceto por uma pessoa, sua esposa. Foi a única a enfrentar sua fúria. Quanto é o suficiente, Kratos? Quando isso vai acabar? Quando a glória de Esparta for conhecida em todo o mundo. A glória de Esparta. Você fez isso por si mesmo. Seu desejo de conquista não conhecia limites, mas aquilo que ele desejava acabaria por consumi-lo. Pelos deuses, por que Atena enviaria alguém como você? Saia da minha cabeça! Escolha seus inimigos com sabedoria, Kratos. Só a sua força bruta não será suficiente para destruir Ares. Apenas um item no mundo permitirá que você derrote um deus. A Caixa de Pandora está muito além das muralhas de Atenas, escondida pelos deuses no deserto ao leste. Mas cuidado, Kratos. Muitos já foram em busca da Caixa de Pandora. Nenhum retornou.
Kratos, a jornada adiante é perigosa, mas você deve completá-la se quiser ter alguma esperança de salvar Atenas. A Oráculo falou da Caixa de Pandora. Será que é real? A caixa existe. Ela é a arma mais poderosa que um mortal pode empunhar. E com uma arma dessas, eu poderia derrotar Ares. Com a caixa, muitas coisas se tornam possíveis, e por isso ela está bem escondida, longe no deserto das almas perdidas. Existe um caminho seguro através das areias mortais, mas apenas aqueles que ouvem e seguem a canção da sirene o descobrirão. Você deve encontrar as sirenes, Kratos. Apenas elas podem guiá-lo até Cronos, o Titã. Cronos é o último. Zeus ordenou que ele vagasse pelo deserto eternamente, com o templo de Pandora acorrentado às suas costas, até que as areias giratórias despedaçassem sua carne. Permaneça fiel à canção da sirene, Kratos. Sua jornada começa aqui. Reze para que ela te leve de volta a Atenas, com a Caixa de Pandora. Os corpos destruídos daqueles que foram em busca da Caixa de Pandora jaziam diante dele, e Kratos imediatamente soube quem era o responsável, pois esta não era a primeira vez que ele via o estrago causado por Ares e o rastro deixado por seus servos. Kratos havia experimentado isso em primeira mão anos antes. O mais jovem e ousado capitão do exército espartano, Kratos inspirava uma lealdade feroz em seus homens. Isso sempre foi suficiente para levá-los através de qualquer batalha, até aquele dia. Os bárbaros do leste eram milhares. E atacaram os espartanos. Sem piedade. A batalha durou apenas algumas horas. A disciplina e o treinamento dos espartanos fizeram pouco para conter a maré dos bárbaros impiedosos. Os soldados enfrentaram um massacre, enquanto seu jovem capitão enfrentava o fim de sua brilhante carreira e de sua vida. Mas para Kratos, a vitória valia qualquer preço, até mesmo sua alma. Ares! Destrua meus inimigos e a minha vida será sua! Aquele pedido desesperado por ajuda iria assombrar Kratos por todos os seus dias. Pelos deuses, o que foi que eu me tornei? Kratos tinha servido aos deuses tempo suficiente para saber que a arpia havia sido enviada como um aviso, um lembrete de seu ex-mestre sobre a decisão que custou tudo a Kratos. Será que fazia tanto tempo desde que ele quase encontrou seu fim nas mãos dos bárbaros? Tanto tempo desde que trocou tudo para se salvar? Ares! Os céus se abriram e o deus da guerra apareceu. Descendo do Olimpo, ele viu o potencial de um deus em um simples mortal. Ares salvaria Kratos. Ele o transformaria no guerreiro perfeito, seu servo na terra. Apenas um simples juramento de lealdade era necessário. Minha vida é sua, Ares. A partir de hoje, vou cumprir sua vontade. E o destino dele foi selado. Como prometido, Ares resgatou seu novo discípulo, trazendo à tona o poder de um deus, destruindo aqueles que massacrariam Kratos e seus homens. Nenhuma simples espada e escudo seriam dignos do novo servo do deus da guerra. As lâminas do caos, forjadas nas profundezas mais sombrias do Hades.
Uma vez presas, as correntes permaneciam assim, acorrentadas e queimadas na carne. Um lembrete permanente da promessa de Kratos. Em troca, o poder supremo. A fúria de Ares explodiu de dentro. Mas logo, ele aprenderia o verdadeiro preço de tal poder. Um preço alto demais, até mesmo para Kratos pagar. Maldita criatura! Eu sei a quem você serve! Volte ao seu mestre! Diga ao Deus da Guerra que não sou mais dele. Diga a ele que não está seguro enquanto eu andar pela Terra. Eu vou encontrar a Caixa de Pandora e vou usá-la para vê-lo tremer e cair diante de mim. O caminho diante de Kratos estava claro, mas ainda assim, as memórias voltavam correndo, tão familiares e permanentes quanto as lâminas acorrentadas aos seus pulsos. Memórias do que ele havia feito em nome de Ares. Memórias de como ele se tornou servo do deus da guerra, uma fera. Sua humanidade roubada e substituída apenas pela vontade de matar. Ninguém estava seguro. Exércitos inteiros caíram diante de Kratos e dos soldados que o seguiam em seu caminho interminável de conquista. Tudo em nome de seu mestre. Aqueles que ofereceram qualquer tipo de resistência foram rapidamente eliminados. Eles construíram este templo para oferecer orações a Atena! Esta vila inteira é um insulto ao Senhor Ares! Queime esta vila! Queime-a até o chão! Fortalecido pelo deus da guerra, o exército de Kratos era impiedoso, temido em todo o mundo por sua brutalidade. Tudo o que importava era a conquista em nome de Kratos, seu grande líder, que tinha se tornado quase invencível. Ele não temia nada, mas havia algo sobre este templo, algo proibido. Todos os seus instintos lhe diziam que ele nunca deveria cruzar o seu limiar. Cuidado, Kratos. Os perigos no templo são maiores do que você imagina. Mas o aviso do oráculo da aldeia caiu em ouvidos surdos. Sua ambição não seria negada, e quem o enfrentasse também não seria. No mesmo instante, a glória que ele saboreava se transformou em horror. A imagem de suas duas últimas vítimas ficaria com ele para sempre. Com aquele ato, Kratos sabia que não poderia mais servir ao seu mestre. Ele tinha apenas um chamado agora: a morte de Ares. Ele iria assassinar o deus da guerra. Ares, você vai pagar com a sua vida pelo que fez naquela noite. Após 1000 anos, a Caixa de Pandora finalmente foi libertada de suas amarras. Kratos encontrou o meio para destruir o deus da guerra. Lá distante em Atenas, Ares soube que Kratos havia conseguido em sua missão. Então, pequeno espartano, você recuperou a preciosa Caixa de Zeus, mas não viverá o suficiente para vê-la aberta. Eu cuidarei disso. Adeus, espartano. Você vai apodrecer nas profundezas de Hades por toda a eternidade. Enquanto a vida começava a deixar Kratos, seus pensamentos voltaram para aquela noite fatídica. Mesmo na morte, as memórias, as visões não desapareceriam. Como ele poderia esquecer-se de derramar o sangue de sua própria família? Uma armadilha cruel arquitetada pelo deus da guerra. Minha esposa, minha filha, elas estavam
em Esparta. Você está se tornando tudo o que eu esperava, Kratos. Agora, com sua esposa e filha mortas, nada vai te segurar. Você se tornará ainda mais forte. Você vai se tornar a própria morte. Mas enquanto as chamas consumiam o templo, Kratos percebeu que seu verdadeiro inimigo era o Deus que uma vez salvou sua vida. Ares! A marca do seu ato terrível será visível para todos. As cinzas de sua esposa e filha permanecerão grudadas à sua pele. Nunca serão removidas. E com essa maldição, todos o conheceriam pela fera que ele se tornou. Sua pele branca com as cinzas de sua família morta. Um fantasma de Esparta havia nascido. No fim, na morte, ele falhou. Quando os servos de Ares pegaram a caixa de Pandora, a vida de Kratos se apagou e sua alma amaldiçoada foi lançada às chamas do Hades. E Kratos caiu no submundo, com o rio Estige a chamá-lo lá embaixo. A corrente era forte o suficiente para levar mesmo o mortal mais forte ao seu descanso eterno. Mas Kratos não tinha a intenção de descansar ainda. Ele queria viver, voltar para a Terra e completar sua missão. Solte-me, idiota! Você não vai me arrastar para aquele rio amaldiçoado! Eu ainda tenho uma tarefa lá em cima. Eu preciso concluí-la. Você de novo! Kratos atravessou o deserto das almas perdidas, venceu as armadilhas mortais do Templo de Pandora e escapou do próprio Hades. Restava apenas uma tarefa. Zeus! Agora vê do que seu filho é capaz! Você deu seu favor a Atena, mas a cidade dela está em ruínas diante de mim. E agora, até a caixa de Pandora é minha. Quer que eu use ela contra o próprio Olimpo? Kratos voltou até mesmo do submundo. É isso o melhor que você pode fazer, pai? Você manda um mortal quebrado para me derrotar, o deus da guerra? Depois de milhares de anos, a caixa de Pandora foi finalmente aberta. O poder dos deuses foi liberado. Você ainda é apenas um mortal, tão fraco quanto no dia em que implorou para eu salvar sua vida. Eu não sou mais o mesmo homem que você encontrou naquele dia. O monstro que você criou voltou para te matar. Você não faz ideia do que é um verdadeiro monstro, Kratos. Sua última lição está próxima. Lembre-se, Kratos. Fui eu que te salvei quando você mais precisava. Eu não esqueci, Ares. Eu lembro como você me salvou. Naquela noite, eu estava tentando fazer de você um grande guerreiro. E você conseguiu. Kratos tinha feito o impossível. Um mortal derrotando um deus. Ares não existia mais.
cidade foi salva e prosperaria novamente. O mesmo não se podia dizer de Kratos, pois enquanto ele procurava reconstruir sua alma com a ajuda dos deuses, a verdade foi revelada a ele. Atena, liberte-me das memórias que ainda me assombram. Você fez bem, Kratos. Apesar de lamentarmos a morte do nosso irmão, os deuses estão em dívida com você. Prometemos que seus pecados seriam perdoados. E assim são. Mas nunca prometemos tirar seus pesadelos. Nenhum homem, nenhum deus poderia esquecer os atos terríveis que você cometeu. No final, sabendo que as visões do seu passado nunca o deixariam, Kratos dirigiu-se aos penhascos com vista para o mar Egeu. Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não há mais esperança. E Kratos se lançou da montanha mais alta de toda a Grécia. Após 10 anos de sofrimento, 10 anos de pesadelos intermináveis, isso finalmente chegaria ao fim. A morte seria sua fuga da loucura. O destino de Kratos não era como parecia. Os deuses tinham outros planos. Elevado como uma pena, Kratos se viu erguido do mar e colocado em terra firme. Você não morrerá hoje, Kratos. Os deuses não podem permitir que alguém que prestou um serviço tão grande pereça por suas próprias mãos. As táticas de Ares foram brutais. Seu caminho de destruição precisava ser interrompido. Mas agora há um trono vazio no Olimpo. E um novo deus da guerra é necessário. Siga estas escadas, Kratos. Elas te levarão à sua recompensa final. E daquele ponto em diante, por todo o resto do tempo, sempre que os homens cavalgassem para a batalha por uma boa causa ou por maldade, eles o faziam sob o olhar atento do homem que havia derrotado um deus. Eles eram impulsionados por Kratos, o mortal que havia se tornado o novo deus da guerra.